Olá, é maravilhoso podermos nos unir em mais uma quarta viva da PIB do Parque Anchieta. Acredito que Deus tem muito a ministrar ao meu e ao seu coração nesta celebração. Portanto, fique, abra seu coração, contribua, adore, esteja atento e ansioso a tudo aquilo que Deus há de ministrar à sua vida neste culto de quarta viva. Ora, o Deus de paz que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Hebreus 13, 20 e 21. É verdade que houve um momento tenebroso quando Cristo passou pela humilhação da crucificação. Acredito que você já deve ter se emocionado, se entristecido e até chorado durante uma encenação, ao ler o texto da crucificação, ao ouvir uma música, mas a morte não triunfou sobre o nosso Jesus Cristo. Ao terceiro dia, Ele foi exaltado, Ele ressuscitou. Aleluia! Por isso nós o celebramos. Hoje a igreja o celebra, mas um dia toda língua confessará e reconhecerá que Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, é o Senhor. Celebre conosco para sempre exaltado. Sol se apagou, ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, até estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor.
forte, cantamos. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre Viva a compaixão! Eu acredito que você já saiba o porquê eu estou aqui. Certamente é para falarmos sobre a campanha de Missões Mundiais 2022. Então eu vou te convidar a falar novamente comigo. Viva a compaixão! E a divisa que está em Gálatas 2:20 que diz: já estou crucificado com Cristo e agora já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Como nós temos falado, apenas por meio do Senhor vivendo em nós é que somos capazes de demonstrar e viver em compaixão. Nós temos falado por meio da campanha de missões mundiais, deixado a nossa igreja semanalmente desafios de oração. Eu tenho certeza que você faz parte do nosso relógio de oração. Se você lembra bem, na primeira semana o primeiro motivo foi orarmos pelas questões que vêm ali, infelizmente, sobre a Ucrânia e Rússia. Essa situação ela ainda permanece, mas nós cremos que Deus tem ouvido as nossas orações. Na semana que passou, oramos e temos clamado para que o Senhor levante recursos para os nossos missionários. E nessa semana, o nosso desafio missionário será levarmos a palavra de Deus, ao menos a uma pessoa. Não existe como compartilharmos e vivermos a compaixão sem falarmos dessa compaixão. Se eu fui alcançada por essa compaixão, que é o melhor que eu recebi, como não falar? E a você é dado o desafio. No próximo domingo, ali no hall da nossa igreja, você terá o quê? O Evangelho de João. E este Evangelho será um canal para a multiplicação da compaixão e da graça de Deus. Esse será o seu desafio. E o que você deve fazer? Ore ao Senhor antecipadamente. No próximo domingo, pegue o seu Evangelho de João e de maneira intencional, já comece a orar por aquela pessoa a quem você quer evangelizar. Não existe como você viver a compaixão sem você levar a compaixão. E essa compaixão tem um nome, é Cristo Jesus. Viva a compaixão. Que Deus te abençoe. Como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tem
Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é Olá, queridos amigos, eu sou o pastor Zael Sabino de Oliveira, pastor na Igreja Batista Nova Esperança, na Rua Capri 59. Eu vim nesta noite, quarta viva, compartilhar algumas verdades da Palavra de Deus para você e para todos nós. Eu quero compartilhar com você nesta palavra porque Deus falou profundamente ao meu coração no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao versículo 19. Então, assim está escrito, Lucas 10, de 17 ao 19. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. E disse-lhe, eu vi Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Como aconteceu esse grande episódio? É verdade que aqueles 70 homens estavam a serviço do reino, pregando o Evangelho. E nesta pregação do Evangelho, eu gostaria de compartilhar com você sobre autoridade.
autoridade. Autoridade concedida por Jesus para vencer Satanás. Presta bem atenção. Autoridade concedida por Jesus para vencer Satanás. Primeiro, autoridade é o direito de poder de ordenar, decidir, fazer, obedecer. Quando Deus nos comissiona a uma tarefa, primeiro, Ele nos dá autoridade. Olhando para esse lado, em Marcos capítulo de número 16, versículo 15, diz assim: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome expulsarão demônio. O que é isso, gente? Não existe autoridade contra os demônios se não for dada por Jesus. Jesus nos outorgou com autoridade divina. Eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpiões. Aqueles 70 homens vieram e apresentaram-se para Jesus, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios nos insiste conosco. Eles obedecem, Senhor. Eles se rendem a nós. Jesus, olhando para aqueles homens, dissera: eu vi Satanás cair como um raio no meio de vocês, mas eis que eu lhes dei poder. Jesus deu poder àqueles homens. Aqueles homens estavam tão assim entusiasmados, podemos dizer assim, em relação ao que eles estavam fazendo, que eles não perceberam. Eu quero também compartilhar com você sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual é muito, muito, muito complexo. Você não imagina o que pode acontecer no mundo espiritual. O mundo espiritual ele é invisível. Só através do poder de Deus é que podemos detectar o mundo espiritual. Quero também dizer para você nesse momento, nessa quarta viva, o seguinte: você nunca deve menosprezar o poder de Satanás. Primeiro, ele é um ser ungido de Deus. Ele tem autoridade também. Ele tem poder. E muitas pessoas acham que por ela ser crente, ela pode fazer o que quiser com Satanás. Olha, não menospreze o poder de Satanás. Por quê? Se nós menosprezarmos o poder dele, ele vai zombar da nossa cara. Ele vai nos pisotear. É preciso que nós estejamos cobertos da autoridade que nós recebemos de Deus. Em segundo passo, nesta verdade de autoridade, olha bem, autoridade concedida por Jesus para vencer Satanás. Segundo passo, não devemos menosprezar o nosso inimigo. Segundo, Jesus deu aos seus servos autoridade para vencer. Eu fico muito pasmo, muito assim, lisonjeado, quando ele diz que nos deu autoridade para vencer. Como eu posso vencer Satanás? Primeiro passo, temendo a Deus, resistindo ele, e ele vai fugir de mim. Só que essa batalha não é uma batalha braçal, não é uma batalha com um armamento de guerra, não. É uma batalha espiritual. Você precisa estar temendo a Deus para vencer esse inimigo que tem feito tantas vítimas, tanto no mundo natural como no mundo espiritual. Em quarto passo,
Eu posso dizer para você que para vencer Satanás, tá? Para vencer Satanás, Jesus deu aos seus discípulos autoridade. Autoridade, falei antes, que é o direito ou poder de mandar, decidir. E quando Jesus deu esse poder para a gente, sem a presença de Jesus, não podemos vencer Satanás. Mas eu descobri uma arma muito poderosa, uma arma fabulosa para vencer Satanás. Qual é, pastor? Que arma é essa? Eu quero dizer para você, sem a pregação do Evangelho, é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é a arma absoluta para vencer Satanás. Interessante, quando eu olho para a Bíblia, ela diz assim: porque o Filho de Deus veio para desfazer as obras do maligno, para vencer Satanás. E quando eu estou pregando o Evangelho, eu estou exatamente bombardeando o reino de Deus, de Satanás, perdão, o reino de Satanás. Eu estou bombardeando ele. Cada pessoa que aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, e ela deixa as drogas, ela deixa a bebida, ela deixa esse mundanismo que tem seduzido as pessoas, eu venci. Eu ganhei, porque eu preguei o Evangelho. É o Evangelho que transforma a vida, é o Evangelho que pode mudar qualquer situação. Quinto passo: sem a pregação do Evangelho, não podemos desfazer as obras de Satanás na vida humana. Eu quero compartilhar com você que eu trabalho numa área muito difícil mesmo, é dominada pelo espírito maligno, mas nós pregamos o Evangelho, nós estamos orando por as pessoas que moram naquela comunidade, e eu estou começando a ver uma transformação. Um certo senhor chegou para mim e disse assim: eu estou vendo a nossa comunidade tão calma, não tenho visto tantos acontecimentos como vinha acontecendo. E eu disse para aquele moço assim: você sabe por quê? É porque a Igreja Batista Nova Esperança, ela assumiu um compromisso com Deus, primeiramente com Deus e com a comunidade, de orar pelas pessoas desta comunidade. Quando você começa a orar, é a ferramenta principal, é a oração. Quando você ora, você começa a bloquear, você começa a impedir de Satanás realizar tudo que ele tinha em seu objetivo para fazer. Mas eu quero dizer para você também, nessa quarta viva, que Satanás não tem medo de oração. Satanás tem medo de quem ora. Se a nossa vida está voltada para a santificação com Deus, quando você vai orar, quando você dobra o seu joelho, quando você clama o nome do Senhor Jesus, Satanás começa a entrar em crise. Ele começa a ter uma reação totalmente contrária daquele crente que ora de qualquer maneira. Você precisa estar revestido, irmãos, revestido do poder. Se você vai se alimentando do poder de Deus, como diz a palavra de Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Uma coisa que eu quero dizer para você nessa quarta viva é que você precisa aprender a lutar. Para que eu possa aprender a lutar, eu primeiro preciso aprender a obedecer. E há uma ordem imperativa divina para nós
seres humanos crentes em Jesus Cristo. E a ordem é essa: não lute contra carne e sangue, mas você lute contra os principados, as potestades. Você precisa lutar contra os príncipes das trevas, que têm atuado com muito ódio sobre as pessoas. E quando eu olho para a palavra de Deus, a pregação do Evangelho precisa de homens, mulheres, jovens, que use a palavra de Deus com autoridade. Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para transformar o mundo. Se você tem vergonha do Evangelho, eu vou te dar uma receita que o apóstolo Paulo também me deu. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Romanos capítulo de número 1, 16. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus. Falar desse poder, eu estava vivenciando um momento muito melindroso, eu estava com medo, porque eu estava diante de pessoas armadas, pessoas que estavam a serviço de Satanás, e eu então pedi a Deus: Senhor, fala comigo, me dê uma palavra para que eu possa pregar o Evangelho para essas pessoas. E a primeira pessoa que eu fui falar de Jesus para ela foi o chefão. Mas eu não cheguei falando de Jesus para ele, não. Sabe o que eu falei para ele? Eu peguei a minha Bíblia e mostrei a minha Bíblia para ele e disse assim: você quer trocar essa Bíblia por esta arma que está em suas mãos? E aquele homem olhou para mim e disse: essa aí dá muito mais tiro do que essa aqui. Aí eu virei para o seu capanga, para aquele que estava dando cobertura, aquele homem, e ele estava com 2 fuzis na mão, sentado, e eu perguntei para ele: você quer trocar essa minha Bíblia por essas 2 armas? E ele virou para mim e disse: essa aí é poderosa. Sabe por quê? Ela sozinha dá mais tiro do que todos esses 2 fuzis nas minhas mãos. E aquilo para mim foi algo impressionante, surpreendente, porque eu pude saber o poder que estava nas minhas mãos. A palavra de Deus, é o poder para destruir as fortalezas que o diabo tem criado para destruir vidas. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus examina os corações. A palavra de Deus conhece todos os nossos pensamentos. E é por isso, queridos, que eu quero finalizar a minha reflexão com você nesta noite. Sem a pregação do Evangelho, não podemos desfazer as obras de Satanás na vida humana. O Evangelho do Senhor Jesus é o poder absoluto para vencer e destruir todo o mal que Satanás jogou sobre a humanidade. Só a pregação do Evangelho tem todo o poder para vencer o poder do maligno Satanás. Só a pregação do Evangelho. Então eu quero deixar com você nesta noite a autoridade concedida por Jesus para vencer Satanás.